foi novamente, tentou e rebateu com o outro braço. Aí ficou João Batista sem os braços, e aí eles cortaram a cabeça. Fizeram, por isso que Jesus conta a história de João Batista no capítulo 11 de Mateus, com bem detalhes. Aí separaram a cabeça, o corpo e os braços, ficou 3 partes. A cabeça foi levada para Herodes, como está na história do capítulo 14 de Mateus, mas na história da biografia de João, a história da vida de João, depois da sua morte, está no livro de biografia de pessoas. Quem gosta de estudar a Bíblia, pregar a palavra e definir melhor, é importante que estude também a vida da pessoa. E naquela época, o rei de Beirute, capital do Líbano, mandou um comunicado para Herodes que ele queria também participar da morte de João Batista e mandasse para lá os braços. Estão entendendo? E nessa mesma ocasião, o rei da Síria mandou também pedir a Herodes que ele queria cooperar naquela morte. Imagina como o mundo está cheio de pragas. E ainda vem mais pragas, porque eles carnam. Aí a cabeça foi para Damasco, capital da Síria. Os braços foram para o Líbano, Beirute, capital do Líbano. E o corpo, os discípulos sepultaram em Jerusalém. Então, na biografia mostra, em caso de biografia, mostra 3 túmulos do corpo de João Batista. Referente ao tempo daquela época, que não tinha internet como hoje, mas o rei Herodes ditou uma regra. Todos que concordassem com a morte de João Batista deveriam acender uma fogueira na frente de suas casas. Estão compreendendo? Eles usam essa festa hoje tão disfarçada, não é? Tão bem disfarçada que as pessoas pensam totalmente diferente. E é por isso que toma o nome Fogueira de São João. Quem já ouviu falar nisso? Fogueira de São João. Quem já ouviu falar, levante as mãos. Quem já fez também, não é? Eu também já fiz, já comemorei, nós já comemoramos, né? Fogueira de... Agora, por qual motivo? Porque todos que concordaram com a morte de João Batista acendia-se uma fogueira em frente de suas casas como apoio à morte de João. Veja que heresia terrível surge, não é? E eu já ouvi muito. Não me lembro se eu já falei, talvez tenha até falado assim, ó. Eu vou naquele local, parece que não vai dar muito certo, mas deu onde João sem braço. Já ouviu esse palavreado, não? Já. É uma zombaria. Na época que João foi morto por seus braços. É uma zombaria. Estão compreendendo bem? É um ato zombático, é um escárnio sobre a morte de João Batista, que se tornou, né, motivo de chacota, de desordem. E às vezes o crente, o cristão, ele aceita a palavra e esse palavreado, nessas questões, vem sempre na vida. E às vezes depois que aceita Cristo, pode até usar a palavra, tem muito João sem braço. Perigoso isso. Por isso que Paulo disse a Tito e a Timóteo, seus companheiros, usem a linguagem sã. Linguagem sã. Você tem no fundamento daquilo que você está falando. Então, no arrebatamento, 3 sepulturas abrirão para a ressurreição de João Batista. Mas nem por isso João Batista deixa de ser, mas João Batista ressurreto.
revoltado, a terra de pedaço em pedaço vai sendo destruída. E alguns ainda dizem assim, porque tanto desastre, Deus não é tão bom. Deus, vocês sabiam que Deus nunca chamou ninguém para a guerra? Só encontramos Deus chamando o povo para o desafio depois que o homem provocou a Deus. Quem primeiro começa a desordem não é Deus, é o homem. Vou repetir as frases. Deus nunca nos convida para nos contender com Ele, ou para brigarmos com Ele, ou para criar polêmicas com Ele. Deus nunca, você pode olhar na Bíblia, que sempre aonde existe a repreensão de Deus, é porque o homem, primeiramente, causou o problema. Sabe disso? Então nós temos possibilidade de fazer até julgamento reto nesse sentido, mas no futuro, na verdade, conhecendo-nos quem é Deus. São coisas que Deus não faz. Ele não nos convida para, como eu já disse, para contender com Ele. E Ele não nos convida para nos colocar um jugo pesado. Também não. Esse é o nosso Deus, que nós servimos. Às vezes o homem, o ser humano, complica muito, mas Deus, Ele tem a sua ética, o seu caráter, a sua sensibilidade, santidade e sinceridade. É uma realidade. Nós vamos, irmãos que estão lá atrás, se quiserem vir mais para frente, venham. Nós vamos já meditar nessa boa palavra de Deus. Estamos comentando da palavra. São tantas coisas que veio de origem pagã, e às vezes o crente não sabe e usa, e vive naquela doutrina chamada doutrina misticista. Conhece? É pessoas que têm a palavra, aceita Cristo, mas às vezes usa um linguajar pagão, até usando o nome de Cristo. Sabe disso, não é? Quantos crentes eu já ouvi dizer assim, ó, só o sangue. Já ouviu isso? A palavra leviana, o sangue de Cristo não se expressa dessa maneira, não. Com um tom de leviandade, não. Está compreendendo? Quantos e quantos eu já vi. Não sei se você já ouviu também, né? Mas achei outros só o sangue. É uma gíria, chama mutismo, né? Linguagem descontrolada. É uma realidade. Venha, diabo Zé Carlos, como sempre. Dizer companheirismo aqui. As irmãs compreenderam que a gente precisa ter sensibilidade sobre a sã doutrina de Cristo Jesus. E as pessoas dizem bem assim, só o sangue, mas de uma maneira tão discreta, como eles estão mesmo na expressão dele, dá para entender, nem o sangue. É ou não é? Vejam bem, são palavras de escarnecimento contra o Filho de Deus. Outros usam o nome de Cristo de uma maneira leviana. Jesus, só Ele, só Deus, mas no sentido bem, né, verdadeiro e sincero. É a sã doutrina do Senhor da glória. Outros usam a doutrina do liberalismo. Sabe o que é liberalismo? A doutrina do liberalismo. Não, eu não preciso ler a Bíblia, não. Eu abro a Bíblia lá no lugar e Deus fala comigo. Liberalismo. Você não encontra na Bíblia um lugar sequer aonde Deus manda você apenas usar o liberalismo, você somente orar e não ler a Bíblia e interpretá-la. Não tem como. Porque a mensagem da palavra ela tem no mínimo 3 significados.
pregação textual, é aonde você lê o texto e pode expressar o texto ali, textual. Tem também a pregação temática, você vai formando em cadeia um tema com sentido. E tem também a pregação sobre exposição, expositiva. Você expõe várias coisas, mas chega na mesma conclusão. Então, isso são coisas que a pessoa cria de si mesmo, né? Não ora, mas não lê a palavra, não examina, não tem razão de causas, conhecimento de causas.